Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, 8 e 9 da apostila. A prof vai fazer um breve conceito ali das questões do livro de geografia. E nós vamos falar um pouquinho sobre a paisagem natural e a paisagem humanizada. Nós conversamos um pouquinho nas aulas passadas sobre os setores da economia, a questão do trabalho, falamos também um pouquinho sobre a zona rural, a zona urbana, agora nós vamos falar sobre paisagem. O que isso quer dizer? O que isso significa? Então, nós vamos começar desde quando o mundo foi criado, desde a semana da criação. Quando Deus fez o planejamento da nossa terra, ele pensou no mundo perfeito, né? Ele criou um mundo todo perfeito e todo sincronizado. Um mundo onde as pessoas não precisariam ficar plantando, onde as pessoas não precisariam ficar construindo, onde as pessoas não precisassem se proteger, porque o clima ele era sempre o mesmo, não havia correntes fortes de temporais, não havia nenhum tipo de fenômeno da natureza, né? O clima sempre era ameno, sempre era no mesmo nível de graus, assim, ele não era nem muito frio, nem muito quente, não precisavam fabricar as coisas, nem roupas, nem calçados, nem móveis, nem meios de locomoção. Os seres humanos viviam em constante harmonia com tudo o que havia na natureza. Deus projetou um mundo perfeito, que não precisasse de nenhum ajuste, né? Todas as coisas funcionavam de maneira cíclica, né? Em forma de ciclos, mas não se tinha fim nas coisas, né? Elas tinham uma forma de início e era contínuo, era sempre tudo aliado, né? E tudo era perfeito e 100% natural. Adão e Eva, eles comiam apenas os frutos que a terra dava. Eles tinham uma dieta toda baseada em alimentos naturais. Os animais também. Não havia cadeia alimentar que um animal acabava comendo o outro, como nós vimos nas aulas de ciências, né? Não haviam decompositores, porque não se tinha morte nesse paraíso. O Jardim do Éden e todo o planeta ele era perfeito. Ele tinha as condições climáticas perfeitas para todo tipo de planta, todo tipo de animal. Tudo era harmônico, né? Só que um dia Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus. E a partir da desobediência a Deus as coisas se transformaram. As coisas começaram a ficar complicadas. O primeiro relato de morte que houve foi o de um cordeiro que Deus teve que matar para fazer roupas para Adão e Eva, né? Então ali já começa a mudança. E Adão precisou então começar a fazer lavouras. Ele começou a ter que plantar para poder se alimentar. E a vida dele começou a ficar difícil, porque junto com aquelas plantas, né, que ele usava para a sua alimentação, começou a virem ervas daninhas também, que acabavam prejudicando o processo dessas outras plantas. Os animais começaram a ficar agressivos, os animais começaram a se degladiar, um atacar o outro. O ambiente passou a sofrer grandes consequências de ficar um tempo muito seco, sem chuvas regulares. Tudo começou a ficar mais difícil. E foi a partir daí então que o homem, apesar de fazer parte da natureza, ele passou a usar ela de acordo com a necessidade que ele tinha. Se o tempo estava muito quente, então ele precisava de um abrigo, então ele teve que mudar o lugar onde ele estava. Começou a extrair dela o que ele precisava, transformando e modelando as paisagens naturais. A natureza, então, os vegetais, os animais, os minerais, os gases da atmosfera oferecem as condições de vida e o sustento, e os recursos para que o homem construa o que ele precisa. Só que hoje não existe mais nenhum lugar no planeta Terra que a paisagem seja 100% natural.
O ser humano já chegou em todos os lugares do planeta em que ele já teve algum tipo de influência sobre aquele lugar. Por isso que nós temos grandes distúrbios no clima, a questão da poluição, que prejudica não só. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas São Paulo é muito poluído, mas Toledo não é. As formações de poluição de um país para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, elas vão se encaminhando e elas vão prejudicando em todos os ambientes. Elas fazem uma transformação na paisagem para todos os lugares. Então, o papel de bala que eu jogo aqui, na cidade onde eu moro, ele pode ir parar lá nos oceanos e matar uma pobre de uma tartaruguinha lá que vem a comer esse papel de bala. O uso dos canudos, que é tão polêmico. Ah, mas eu poderia usar canudinho de plástico aqui em Toledo, porque aqui não tem mar, então eu vou usar. Mas esse canudo de plástico, ele pode, de certa forma, ir para dentro do rio. Do rio ele pode ir para o mar e assim pode ocasionar muitos problemas. Então, tudo que nós seres humanos fazemos, não importa se é no lugar onde nós moramos, ele vai ter efeitos sobre outros lugares também. Mas ainda assim, nós temos paisagens que nós chamamos de naturais, que é aquela paisagem que a gente conhece, que a natureza ela é grande, ela é grandemente, ela está ali, mas né, a natureza em si ela predomina, né? Então a paisagem natural é aquela que existe quase sem alteração nenhuma pelo homem. Então paisagem natural é aquela em que a natureza se encarregou de produzir, que não foi o ser humano que fez. O jardim da nossa casa, por exemplo, não é uma paisagem natural, ela é uma paisagem cultural, que ela foi constituída pela nossa mãe, pelo um jardineiro que foi ali, né? Então as paisagens, elas só são naturais quando ela tem pouco envolvimento do ser humano na produção dela, né? E temos também as paisagens humanizadas, que é aquela paisagem que existe após a interferência humana, que está constantemente sendo produzida pelo trabalho humano. Então aqui nós vemos uma vovozinha sentada com saudade da época em que o território ali onde ela morava, né, o espaço geográfico onde ela morava, ele era mais verde, né, tinha mais natureza. Então aqui nós vemos, tinha casinhas, tinha um lago, tinha bastante árvores aqui. Aí nós vemos que foi traçado um caminho, depois esse caminho ele já vira asfalto, já começa a construir prédios, aí entra a lavoura também. Então isso aqui é uma modificação de paisagem devido às necessidades do ser humano. Ó, aqui nós vemos bem certinho, ó, a transformação, ó. Metade para cá nós temos uma zona rural, né, em que o ambiente é pouco mexido, mas nós temos também dentro da zona rural as paisagens que são transformadas pelo ser humano, que é o que? A derrubada da natureza e feito ali campos de pastagem, aqui os boizinhos pastando, e o plantio, né, de certos alimentos. Aqui nós temos a construção de bairros, né, de casas aqui, os centros urbanos aqui das cidades. Então, nós temos uma grande transformação. E olha o que aconteceu, ó. Vamos voltar aqui. Aqui nós tínhamos a vovó lembrando do sítio, ó. Já cresceu um pouquinho mais de casas. Ó. Olha o que foi acontecendo. A lavoura sumiu e apareceu mais casas. Olhem agora, até o sítio, ó, as indústrias aqui que surgiram. Tem ainda, dessa foto que a vovó estava olhando, tem ainda as vaquinhas aqui só, né? E olha como os centros urbanos foram invadindo as áreas rurais. Olha lá, ó, já sumiu até as vaquinhas, né? Foi a transformação desse espaço. Então, olha, da saudade ali da vovozinha vendo a foto, olha o que foi acontecendo na transformação aqui do ambiente, até ele chegar aqui, onde os bairros cresceram até para dentro da zona rural aqui. Um exemplo aqui, ó, de transformação. Isso daqui, gente, não sei se todos já tiveram oportunidade, eu nunca conheci São Paulo ainda pessoalmente,
Mas nós temos, né, ali nós vemos nos telejornais, alguns programas de TV que mostram alguns espaços ali de São Paulo. A Avenida Paulista é uma avenida muito conhecida, muito falada de São Paulo. Então, essa daqui é uma fotografia dessa avenida de 1891, né? Isso há mais de 200 anos atrás. Então, nós podemos perceber aqui, olha, ela ainda predomina grande parte de verde, né? Por mais que sejam alguns plantios aqui, mas eles estavam fazendo o loteamento aqui ainda, ó, abrindo ruas, né? Organizando e tirando a mata natural ali. Essa já é a Avenida Brasil em 1902. Ó, ela foi revitalizada. O que quer dizer essa palavra? Nós vimos, ó, a fotografia anterior que as árvores tinham sido arrancadas, certo? Olha aqui, ó. Elas foram replantadas pelo ser humano, ó. Tá vendo as árvorezinhas aqui? De acordo com como o ser humano queria que elas fossem plantadas, tá? Então, olha como que elas ficaram já em 1902, ó. Então, aqui elas já foram plantadas de uma forma como o ser humano quis que elas ficassem, né? Então, isso aqui é uma paisagem humanizada, que quer dizer que teve alteração feita pelo ser humano. Ó, aqui já começa o trânsito, ó, de alguns carros. Essa foto é do ano, deixa o prof tirar aqui, 1928, ó, essa foto. Já se passou quanto tempo do 1991, não é mesmo? Olha essa próxima aqui, ó, 1950. O que começa a acontecer com essa paisagem, ó? Começam a surgir arranha-céus, né, ou prédios, né, dentro dessa paisagem. E as árvores já foram sendo um pouquinho deixadas de lado, né? Algumas já foram sendo tiradas. Ali faz a ampliação do asfalto, né? Aparecem outros tipos de automóveis. Aqui, ó, já começa a aparecer os semáforos, né? As faixas de pedestre, porque os carros começam a predominar ali, não é mais só o uso dos pedestres. Isso aqui já na década de 70. Então vamos ver aqui, ó. Olha a modificação que aconteceu de 1891. Olha quanta coisa aqui. Nós tínhamos só casas, aí depois começam a surgir os carros, aqui começam a surgir os arranha-céus, né? Aqui a parte dos semáforos e das faixas de pedestre e outros meios de transporte. E olha como é a Avenida Brasil, a Avenida Paulista hoje, ó. Grandes prédios. E as árvores, ó, a maioria já foram retiradas daqui, né? Ó, tem um ou outro verdinho ali que permaneceu, mas a maioria do verdinho aqui das árvores, ó, já foram sendo retiradas da avenida, né? Dando espaço ali para os carros apenas, né? O espaço geográfico, então, ele é um conjunto de elementos da natureza que resultam do trabalho do ser humano, que ele vai formando a paisagem do jeito que ele quer. Então, aqui nós temos algumas casas, ali atrás nós temos um plantio ali de algum tipo de alimento, né? Pelo jeito são árvores que são frutíferas, aqui temos os pés de café. E esse retrato aqui, ele é uma obra de arte, que a gente vai trabalhar um pouquinho na página 96 e 97. Que vários artistas, pintores, eles começam a retratar as paisagens feitas pelo ser humano através da sua arte ali, que são a pintura de quadros, né? Olhem aqui então, ó. Para modificar a paisagem, o homem usa elementos da própria natureza para criar os materiais necessários. Então, quando o ser humano vai criar algo, ele pega da natureza para poder criar. Então, por exemplo, um tijolo para construir esses prédios, essas casas, ele vem do barro, né, da terra. A argila, o calcário, a areia para fazer o cimento também vieram do solo, né? É uma mistura ali de elementos para poder construir aqui. O ferro, a madeira, o petróleo, substâncias para fazer o asfalto, areia para fazer os vidros. Então, todos os elementos para se constituir essa paisagem foram retirados da natureza também.
né? As paisagens podem conter aspectos naturais que já existiam, pode ser o relevo, as árvores, outros vegetais. Os aspectos culturais quer dizer que é tudo aquilo que o homem mexeu, né? Transformou, fez algum tipo de modificação. Então, isso seria uma paisagem natural, com as montanhas aqui, com as árvores, né? As flores, a água aqui. E aqui nós já vemos, ó, bem pequenininho aqui um barquinho. Isso é o ser humano já interferindo de certa forma nessa paisagem. Então, as paisagens naturais são lagos, pinheiros, montanhas, neve, flores, céu. É tudo aquilo que vem da natureza. E a cultural são as modificações visíveis que o homem faz. Aqui nós temos uma praia, ó, né? Ela é uma paisagem natural, então nós vemos aqui o que tem de natural. Os coqueiros, aqui, o tipo de vegetação, o tipo de solo, a água, né, do mar. E a cultural, aqui nós não conseguimos ver porque nós não vemos nenhum ser humano aqui, né, que ele tenha feito aqui. Essa paisagem aqui, natural também. E aqui também nós não vemos nenhum tipo de modificação feita pelo ser humano. Já nesta foto, ó, vamos analisar aqui. O que que nós vemos aqui, ó? Nós vemos que o ser humano construiu um pier aqui, né, para chegar com os barcos. Aqui tem algumas pousadas, né, alguns lugares ali para alguns restaurantes construídos pelo ser humano. Olha nesse caso aqui, ó, um resort, né, construído na beira da praia, um parque aquático aqui, né, que são paisagens naturais. O mar e a areia aqui, né? Mas até os coqueiros, ó, os coqueiros aqui, as plantas que tem aqui, elas não são naturais. Elas são culturais, porque foi o ser humano que foi organizando esse espaço da maneira que ele achava melhor, tá? Ele modificou todo esse espaço. Aqui nós temos alguns povos indígenas, ó. Os povos indígenas, eles procuravam o mínimo possível mexer no território ali. Eles usavam a natureza de forma cíclica também e respeitando cada ponto da natureza. Mas a modificação que eles faziam era a questão da construção das suas casas, né, que eram chamadas de malocas aqui. As pessoas com rede de pesca, a tigela grande aqui, os utensílios de cozinha, essas são as modificações culturais desse povo. Mas eles procuravam tirar o mínimo possível, né, do que era natural ali, do ambiente onde eles moravam. Aqui nós vemos, ó, uma casa construída, ali uma carrocinha, né, uma plantação aqui onde foi tirada a natureza, um poço aqui para retirar a água do solo, né? Então essas são as modificações que nós observamos aqui. Aqui também nós temos outras modificações, né, que foram feitas da paisagem, que é o plantio de milho aqui, algumas casinhas ali, a cerca que foi colocada. Então, tudo aquilo que o ser humano faz de modificação é cultural. E aquilo que nasceu ali em relação ó, às árvores, esse lago, a forma do solo, aqui o formato do relevo, são paisagens naturais. Mais uma pintura aqui para nós analisarmos, ó, né? E aqui nós temos uma cidade, ó, a vista aérea da cidade de Itapira. Olha, quanta modificação aqui no espaço geográfico. O relevo ainda permanece o natural, mas a parte de floresta, ó, nós temos mínima faixa aqui, ó, de natural, né? A maioria foi modificado pelo ser humano aqui para fazer pasto, para ter algum tipo de plantio. E olha a cidade aqui como ela foi crescendo, ó, né? Isso é uma grande modificação do ser humano ali em relação à modificação da paisagem. Olha a cidade de Dubai aqui. A cidade de Dubai, praticamente toda ela foi construída pelo ser humano, né? Foi mudada totalmente a modificação.
Era um deserto aqui, o ser humano deu um jeito de mudar aqui toda a estrutura dessa cidade. E aqui uma cidade que nós conhecemos muito, né? A nossa cidade de Toledo. Olha aqui, ó. Quem aqui conhece lá o centro de Toledo, a rua Maripá e a rua 7 de Setembro, então seria essa rua aqui, ó. Aqui seriam as principais casas. Logo quando o município, a madeireira Maripá veio para cá, ela então começa a fazer essa modificação, ó. Aqui são a retirada das árvores, né, que eles usavam para que foi a grande colonização do nosso município, foi por causa das árvores, né, que tinham aqui, o tipo de madeira nobre que nós tínhamos aqui. Então, o extrativismo, né, da floresta. Então, aqui as primeiras casinhas dos trabalhadores da madeireira, e aí começou-se então a modificação da paisagem aqui do nosso município, até a cidade que nós conhecemos hoje. Então, essa é a Toledo atual. Aqui nós temos só um lago, mas hoje nós temos mais lagos, né? Nós temos o Lago dos Pioneiros e nós temos o Lago Luiz Hoffmann ali, né? Na região da Vila Industrial. Então, nós percebemos que o ser humano, a paisagem natural é aquilo que nasceu ali naquele ambiente. E quando o ser humano provoca transformações ali para suas necessidades ou até mesmo por uma questão de organização do espaço, então nós temos as paisagens culturais, tá? Conforme a cultura do povo que chegou até ali, tá? Então essa seria a nossa aula de hoje. Até mais, galera!